então, em estratégias de marketing, essa nossa segunda aula, a gente vai colocar em prática, então, a implementação, tá? E o acompanhamento lá. Então, usar a ferramenta 5W2H para transformar uma estratégia de marketing em um plano de ação concreto. Entender a importância do KPIs, que é o indicador, né, para o acompanhamento dos resultados. E aplicar esses conceitos em um projeto prático. Então, vocês terão um desafio aqui em grupo, em equipe, para fazer essa implementação, quer dizer, construir a implementação, tá bom? Primeiro, a gente vai ver que até agora vocês viram uma parte de estratégia do marketing, né? Então, como pensar, como planejar, definir as melhores abordagens para a empresa, tipo de empresa, porte de empresa e assim por diante. Você também já sabe que é um segmento, uma segmentação como escolher um público-alvo e também como definir uma estratégia. Então, nas aulas anteriores, nós vimos a segmentação, vimos público-alvo e também estratégia de marketing, tipos de estratégia. Então, quem é que lembra alguma coisa sobre isso? Quem é que gostaria de comentar alguma coisa? O que seria segmentação? O que é um público-alvo? O que será que é estratégia de marketing? A gente viu isso em cada uma dessas perguntas ali, ela corresponde a uma aula que a gente viu, tá bom? Então, tentem pelo menos responder uma delas. Isso, então respondida aí uma das explicações para cada palavra, né? Então, a palavra público-alvo foi escolhida. Eu vou falar um pouquinho sobre segmentação, que é como a gente divide um grande mercado em grupos menores, com pessoas que têm características ou necessidades parecidas, que a gente também viu. Então, é uma separação, o público em pedaços para entender melhor cada um. Aí pode ser classificado ou dividido de acordo com os interesses, de acordo com alguma pesquisa, pode ser também a partir da questão social ou econômica daquele público. Então, é uma segmentação e um produto que é destinado para esse tipo de público, tá? Isso seria uma segmentação. O público-alvo é aquilo que vocês até comentaram. Então, depois de segmentar, a gente escolhe um desses pedaços, né, entre aspas, aí, para ficar e focar, né, para ter um foco ali na nossa comunicação, no esforço, até mesmo na questão da propaganda. Então, esse é o nosso público-alvo, grupo de pessoas para quem a nossa mensagem de marketing ela será direcionada, ela será organizada, né, redigida, ou até mesmo que meio que vocês utilizarão para atingir esse público-alvo. A estratégia, então, é o nosso plano de jogo, vamos pensar assim, em geral, para alcançar esse público-alvo e atingir os objetivos da empresa. Então, ela vai definir as grandes linhas de ação antes de partirmos aí para uma execução. Então, lembre que essa estratégia é parte de um planejamento, tá? É parte de um planejamento que vai ser executado ao longo de um período. Também esse período vai ser pensado ali de acordo com a empresa. Agora, eu gostaria que vocês formassem grupos de 4 a 5 pessoas no grupo. Eu gostaria da participação de todos, porque todos podem formar aí essa empresa, que eu vou comentar agora, vou mostrar para vocês a empresa. Eu acredito que todos têm essa capacidade de desenvolver a partir das questões que nós vimos na aula anterior e depois apresentar aqui para nós, tá? Então, formem ali, se precisar grupos menores, também não tem problema, tá? Aqui é uma sugestão de 4 a 5 pessoas. Fez aí o grupo, organizou, e agora vem o desafio. Então, vocês vão pensar nessa empresa ali, de sabor na rua, né, um food truck, é especializado em hambúrgueres artesanais de alta qualidade. Então, essa é a empresa de vocês, tá? Esse é o desafio. Vocês estão com um desses, cada grupo vai ter um desses. O nome é o sabor da rua, na rua,
Então, agora vem o desafio de como fazer para desenvolver o trabalho de empresa desse tipo de segmento. Primeiro, qual é o diferencial aqui? Vamos ter conhecimento da realidade no caso dessa empresa, tá? Os hambúrgueres são feitos com carne. Continuando aqui, pessoal. Então, vamos voltar para os diferenciais. Então, os hambúrgueres são feitos com carne 100% bovina, pães especiais de fermentação natural e molhos exclusivos. Então, o menu também inclui opções vegetarianas e veganas. Então, a embalagem é sustentável e o visual do food truck é moderno, com cores vibrantes. Então, aí você tem o diferencial desse segmento, tá? De mercado. Agora, vamos lá. O público-alvo. Então, pensando aqui, para quem nós vamos vender? Então, o público principal são jovens adultos, estão entre 20 e 35 anos, que valorizam a qualidade, o sabor e a experiência. Então, eles usam bastante redes sociais para encontrar os seus lugares novos e também tirar fotos da comida. Então, quer dizer, tudo que vai ser vendido ali, vão ter pessoas que vão fotografar, vão mostrar o ambiente, vão falar que é gostoso, né? Ou que tem algum problema. Então, ali você tem um público-alvo da idade de 20 a 35 anos, uma margem bem boa. O desafio, o food truck, então, acabou de se mudar para um novo ponto em uma área movimentada da cidade aí de vocês, de Reserva. Próximo também a faculdades e escritórios. Então, escolas, né, e escritórios. O desafio é o quê? É atrair atenção e gerar vendas no primeiro mês, superando a concorrência e se tornando o point do almoço, né, do happy hour das pessoas que vão estar ali próximas, que querem comer, querem se alimentar. Então, nós temos aí um desafio. Então, teve essa mudança de local, quer dizer que eles não têm ali nesse novo local o público-alvo já definido. Né? Eles querem atingir uma idade, né, que vocês viram ali, só que será que vão conseguir? E vai depender de vocês, então. Então, planejamento, 5W2H. Vocês vão usar o modelo para criar um plano de ação de marketing para esse ramo de negócio. Então, pensem aí na estrutura de usar as redes sociais também, tá? Isso vai ajudar. Planejamento. Usar, então, o 5W2H para criar um plano de ação de marketing, pensando na estratégia das redes sociais no geral. Quais são, então, as perguntas que vocês precisam responder? Vamos lá. Primeira pergunta. O que será feito? Vocês já sabem o ramo de negócio. Então, vocês têm que responder essa primeira. O quê? O que será feito? Segunda pergunta. O porquê? Quer dizer, qual é o objetivo? Tá? Que a gente viu, inclusive, na aula passada. Onde? Em qual canal ou plataforma vocês podem fazer a divulgação? Lembre que você vai divulgar nas redes sociais. Quando? Então, qual o prazo que você vai dar ali para que esse negócio comece a gerar lucro? Quem? Quem será, ou até mesmo propaganda, né? Quem? Quem será o responsável? Então, teremos aí alguém responsável para esse negócio ser gerado? Como? Como será feito? E a última pergunta é quanto? Qual é o valor, o custo? Custo, tá, pessoal? Não é a venda, é o custo. O custo do produto, pode ser o produto unitário, pode dar um exemplo, né, de um dos produtos que vão ser vendidos lá. Um só tá bom. Então, essas serão as perguntas para vocês responderem. Então, quer dizer que você vai planejar a partir dessas perguntas, certo? Vamos lá, então. Vamos definir também os KPIs. Depois de criar o plano, você vai definir 3, tá bom? Que você usaria para medir o sucesso dessa campanha.
você pode justificar por que cada indicador é importante para o negócio, tranquilo. E a hora da apresentação, vocês terão ali por grupo, ali 1 minuto, mais ou menos, para apresentar o plano. Lembre que vocês vão compartilhar as respostas sobre o sabor na rua, que é aquele que eu mostrei ali, que posso voltar ali para vocês olharem. Então, apresentar também os 3 QPI, tá? Vou voltar lá para vocês saberem quais são. São aquelas questões aqui, ó. Essas perguntas é o 5W2H, tá? São as perguntas que direcionam aí a construção do negócio. Tá? Eu vou voltar aqui. Isso, ó. O desafio aqui é em cima desse ramo de negócios, na venda de hambúrgueres artesanais de alta qualidade. Tá? Eu vou voltar para as perguntas. Esse é o nome, tá? Esse é o nome. E vou voltar para as perguntas aqui. Se precisar avançar ou voltar, só me avisar. Vou dar ali uns 10 minutinhos, tá, pessoal? Pessoal, da criação, então, dos KPIs, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, tá? Vamos ter que formalizar aqui o resumo da aula, para depois comentar um pouquinho também sobre as questões que estão lá postadas sobre essa aula, tá bom? Então, é fundamental lembrar que o marketing vai muito além da criação de ideias. O sucesso real está em transformação, né, transformar essa teoria em resultados, e esse processo se baseia em um ciclo contínuo de 3 etapas. Primeiro, o planejamento da estratégia. O segundo seria a implementação organizada, e usando aí ferramentas, né, como essa que eu mostrei para vocês, que vocês acabaram respondendo ali as questões, que é o 5W2H. E, por fim, o acompanhamento. Então, essa do acompanhamento não foi possível apresentar. Onde o KPI, né, no caso, mostra se você está no caminho certo. Então, daí teria que fazer análise do processo, de como foi essa implementação, tá bom? Para ter o acompanhamento. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Deixei lá algumas questões também sobre a aula 12, daí dá para vocês fazerem os exercícios, tá? Eles estão postados lá. Até mais. Bom final de semana.